Bora explorar um pouquinho mais agora o Spark em si. O que é o Spark ao final? Né, o Spark é uma infraestrutura de processamento distribuído, que, claro, ele é focado em analytics, mas hoje, né, existe uma das funcionalidades dele que foi implementada nos últimos anos, né, ou talvez aí quase que a última década, porque essa funcionalidade ela já tem basicamente 6 anos, né? Então, e que funcionalidade que eu estou falando? O que eu estou trazendo aqui é o Structured Streaming. O Structured Streaming é a forma do Spark processar dados continuamente. E qual é a diferença dele das soluções convencionais, o Flink, que são de alta performance, que são referência de mercado aí, como o Flink, como o Pulsar. Em geral, essas soluções você trabalha direto sobre o streaming de dados. Ou seja, você vai aplicar filtros, agregar, transformar, mas você está sempre ligado ao streaming, ou seja, você precisa se preocupar diretamente com o fluxo de dados, com o janelamento. Você não, digamos assim, você pode guardar determinados, um determinado subconjunto desses dados, mas o processamento, em geral, você recebe, você processa e repassa, né, para um destino. E qual é a ideia com o Spark aplicando esse conceito na infraestrutura dele? Como o Spark ele não é basicamente um framework ou uma infraestrutura de streaming, ele é uma infraestrutura de streaming de microbatches, ou seja, de pequenos lotes de processamento de dados. Então, como é que o streaming funciona dentro do Spark? Ao invés dele pegar os dados individualmente que são recebidos pelo streaming, ele define pequenas janelas de tempo que agrupam esses dados e tratam como se fossem tabelas. Então, cada pequena tabela é o batch normal que o Spark já faria, só que agora ele é executado de forma contínua. Então, ele gera batches o tempo todo, com base nos eventos que ele vai recebendo. E esses eventos é exatamente isso aqui. Ele dá a visão de um fluxo, de um streaming, mas ele abstrai totalmente para você. Você não precisa se preocupar com o streaming em si. Você pode simplesmente configurar como você quer interagir naquele streaming. Porque o Spark vai ver aquele streaming e disponibilizar para você como uma tabela. Só que é uma tabela que você não sabe o tamanho. Porque essa tabela ela vai receber novos registros de maneira contínua. A gente vai visualizar isso no momento aqui do desenvolvimento da aplicação. Então tá, e qual é a diferença da aplicação ou de streaming com o Spark e com o sistema convencional de streaming? Que com o Spark, como a gente está vendo esses dados como uma tabela e pela maneira com que os dados são processados, a gente consegue, digamos, transformar e entregar para diversos destinos dentro do mesmo processamento. Então eu consigo armazenar numa base de dados, publicar para o Kafka, publicar para o console, publicar para outras aplicações ou para bases diferentes, enfim. Eu posso fazer várias coisas além de analisar esses dados. E aí é um outro ponto bem interessante. Tudo na mesma aplicação. Eventualmente até no mesmo job, se você quiser.